Olá, líder, olá, gestor de equipes, olá, dono de negócio, Ricardo Malê falando aqui. Hoje é dia 18 de maio de 2024. Aqueles que estão mais ligados na história devem perceber, né? Se estiverem ouvindo esse áudio daqui a alguns meses, ou quem sabe alguns anos, devem perceber que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul passando, talvez, possivelmente, né? Porque aquilo que foi a maior tragédia do nosso estado. Nós estamos falando aqui das enchentes, né, que ocorreram. E já antecipo aqui que, graças a Deus, nós aqui, a minha família, as pessoas mais próximas, estamos bem. Não tivemos nenhum prejuízo material imediato. Vimos algumas pessoas próximas a nós perderem praticamente o trabalho de uma vida, né? Que é uma coisa muito séria, muito triste. Porém, são coisas da vida, né? A gente sabe que na vida nós não temos, por mais que a gente planeje, por mais que a gente se antecipe, nem tudo é possível a gente prever. Principalmente quando a gente está falando de tragédias naturais, né? Que vêm aí pela natureza. Claro que pode ser questionado se o nosso estado, a nossa cidade aqui de Porto Alegre deveria ou poderia ter um sistema de contenção mais atualizado, com uma melhor manutenção. Muitas questões aí podem ser levantadas, mas esse nosso papo aqui hoje não é especificamente sobre como prever, né, a tragédia ou ainda as questões relacionadas a como lidar com a dor, né? A dor da perda, não só as perdas materiais, mas a perda de vidas. Muitas vidas humanas, muitas vidas animais. Nós vimos sendo ceifadas com essa tragédia. Mas eu acho que vale aqui a reflexão, a gente pensar sobre este fato, principalmente para que a gente compreenda qual é realmente a face da liderança, a verdadeira face da liderança na vida do dia a dia, nas questões do dia a dia, nas questões que são fora da rotina, como no caso esta tragédia, e trazermos um pouco dessas lições para o universo das empresas, trazer um pouco dessas reflexões para a realidade do dia a dia dos negócios. Então é sobre isso que a gente quer falar aqui. Quando acontece, né, uma tragédia como essa, o que nós vimos acontecer, o que nós presenciamos, que nós podemos assistir pela TV ou assistir até mesmo presencialmente, foi o surgimento natural de lideranças, um surgimento espontâneo de lideranças. E isso, para uma empresa, é uma imensa lição. Por que é uma imensa lição? Porque muitas vezes a gente faz um esforço tão grande para desenvolver uma liderança dentro do nosso negócio, a gente gostaria tanto que tivéssemos aí pessoas capazes de comandar equipes, que fossem comprometidas com resultados, e a gente percebe como isso é difícil de desenvolver, difícil de conquistar, principalmente para quem é dono de negócio. Como é difícil a gente contratar ou ter alguém na nossa equipe que tem esse nível de dedicação, de comprometimento e até mesmo de bravura, de heroísmo, que muitas vezes é necessário para que a gente consiga triunfar no negócio, que demanda muitas vezes um empenho, uma dedicação, uma vontade, se não tão elevada quanto numa situação dessas de crise, uma tragédia, mas de fato o dia a dia da liderança de uma empresa demanda uma capacidade de dedicação, de heroísmo acima do comum. E a questão é, por que não? Por que não na empresa e por que sim numa tragédia? Qual é a diferença? Bem, primeiro ponto,
essa situação real que acontece diante dos nossos olhos como uma tragédia nos mostra que a liderança não demanda cargo. Muitas pessoas que nós vimos entrando na água, mobilizando pessoas, salvando vidas, não eram pessoas que tinham qualquer posto, né? Ou cargo especial, ou que haviam sido determinadas para isso. Simplesmente era o cidadão comum que, por uma questão de integridade da própria alma, não se via, não poderia conviver consigo próprio se não tivesse essa atitude, se não tivesse assumido a responsabilidade, feito tudo o possível e quem sabe até o impossível para salvar as vidas que estavam ali ao seu alcance. Então essa é a primeira lição que a gente precisa refletir. A liderança, ela não requer cargo. A liderança é uma escolha, e é uma escolha subjetiva, íntima, individual. A pessoa, ela simplesmente, ela assume para si própria e assume frente a uma situação o papel de líder. Agora, o que faz a pessoa assumir esta decisão? Você pode perceber que nestas situações, o que fala mais alto é uma questão de valores. Não tem a ver com ganho individual, um ganho egoísta, um benefício imediato, nem mesmo um benefício a longo prazo. É simplesmente uma escolha baseada num valor interno que é muito forte, que é o valor à vida. Nós vimos pessoas salvando idosos, pessoas salvando crianças, bebês, pessoas salvando animais. Tudo isso nós vimos durante essa tragédia. E o que faz essas pessoas assumirem isso não foi o retorno financeiro. Talvez algumas, mais midiáticas, estivessem fazendo isso pela fama, pela exposição nas redes sociais. Sim, tudo isso nós vimos também. Mas muitos foram os heróis anônimos, muitos foram os heróis que estavam trabalhando na calada da noite, escondidos, com frio, com chuva, na escuridão, na bravura da condução de um pequeno bote com uma lanterninha na mão, gritando no meio das casas inundadas, buscando por sobreviventes. Então essa é a primeira lição. Liderança não é cargo, liderança é uma escolha, e essa escolha ela tem como fundamento valores. Eu vou assumir essa responsabilidade, por quê? Porque isso para mim é a coisa certa a ser feita. Na empresa, é exatamente isso que vai fazer com que uma pessoa de fato assuma a liderança. Bem, eu trabalho dia a dia dando mentoria, treinamento e eventualmente sessões de coach para gestores, para donos de negócios, para gerentes de empresas de médio e grande porte. E a vida dessas pessoas não é nada fácil. O dia a dia é um dia a dia de heroísmo, de sacrifício, de doação. E aí eu pergunto para essas pessoas, a pergunta é muito singela. Eu pergunto por quê? Por que você quer isso? Muitas dessas pessoas não me dizem, porque o salário é bom. Muitas delas, na verdade a maioria, diz, não, para mim essa é a coisa certa a ser feita. Eu quero assumir essa responsabilidade, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu me realizo vendo o meu time se desenvolver. Eu me realizo sabendo que eu estou fazendo parte da história da minha corporação e que eu faço a diferença. Eu chego em casa, eu chego cansado, mas eu chego orgulhoso de mim mesmo e daquilo que eu fui capaz de entregar. Você percebe? Não tem a ver só com o benefício do salário ou os benefícios, né? Não tem a ver com o poder de mandar e comandar, ou a fama, ou a estima que o cargo traz. Esses não são os melhores. Esses que buscam isso são aqueles que não vão se sustentar por muito tempo. Os melhores são aqueles que são movidos por valores.
por uma missão, por um propósito. Então, nós vemos que a tragédia do Rio Grande do Sul nos traz uma mensagem muito importante. Primeiro, que liderança surge nos momentos de crise, nos momentos em que somos chamados a um sacrifício heróico, e que esse sacrifício heróico nos faz todo sentido se tiver alinhamento com os nossos valores e com o nosso propósito de vida. A tragédia do Rio Grande do Sul também nos demonstra de forma muito clara aquilo que pode ser a definição mais simples de líder, que pelo menos foi a definição mais simples de líder que eu já encontrei na literatura, que é a seguinte: líder é aquele que tem seguidores, aliados, voluntários. Eu li essa definição num livro chamado O Guia dos Gurus, né? Que é um livro que fala aí de várias ideias de gurus, né? Da liderança. E eu gostei muito dessa definição, e a justificativa é a seguinte: muitas vezes a gente complica demais, né, a definição de o que é um líder, o que é liderança. Líder é aquele que tem seguidores, aliados, voluntários. Simples assim. Mais uma vez, é o mesmo conceito. Não é o cargo. Não é o cargo. Você pode ter um cargo de gerente, coordenador, supervisor, diretor, CEO de um negócio. Porém, se as pessoas não te seguem de forma voluntária, você não é líder. Você pode ser chefe, você pode pagar um salário, e as pessoas estão ali simplesmente por isso. Mas não compraram a tua briga. Não estão contigo por uma causa, por um bem maior, por uma causa mais nobre, além do saláriozinho no final do mês. E aí a gente não tem liderança, o que a gente tem simplesmente é uma chefia. Então esta mensagem fica muito clara também nesta situação, nessa crise que a gente está vendo aqui agora. Não adianta nós termos uma pessoa que está determinada a resolver um grande problema, a se sacrificar, a comandar, se as pessoas não se engajam e não seguem essa liderança. E aí é que a gente se pergunta, tá, nesta situação nós vimos muitas pessoas sendo coordenadas, trabalhando em conjunto, e uma coisa assim, ó, muito rápida e muito espontânea. De repente nós vemos paróquias que conseguem receber muitas doações, nós vemos essas doações sendo separadas, sendo organizadas por grupos, sendo transportadas até o local das pessoas em necessidade. Nós vemos um trabalho coordenado sem planejamento. Simplesmente porque as pessoas, imediatamente, aquelas que tinham mais força e mais capacidade de comando e mais responsabilidade, e aquela escolha da liderança, assumindo o papel de não, eu vou coordenar o pessoal aqui, deixa comigo, vamos lá pessoal, vamos junto. Mas por que eles conseguiram realmente liderar, ou seja, ter seguidores, aliados, voluntários? É porque as pessoas que elas estão comandando, que elas estão coordenando, que elas estão liderando, compartilham dos mesmos valores. Parece simples demais para ser a resposta, mas é esta a resposta. O compartilhamento de missão, de objetivos, de propósito, de valores é que faz com que as pessoas naturalmente queiram seguir um líder. Primeiro porque elas identificam que esse líder está lutando por uma causa que é sua e não do líder. Então a causa não é do líder, esta causa é minha. O líder vai me servir para que eu consiga colocar em prática a solução do problema. Graças a Deus eu tenho alguém que está assumindo essa imensa responsabilidade de coordenar o trabalho. E é tudo espontâneo. Tanto o surgimento da liderança é espontânea, quanto o grupo se integrar junto ao líder também se torna espontâneo. Veja como é fácil, como flui. E muitas vezes a gente na empresa tem um trabalho imenso para fazer equipe, trabalhar junto. A gente tem um trabalho imenso para ser aceito como um líder.
E nós vemos isso acontecendo de forma tão natural e espontânea, uma situação de crise. Olha que mensagem, olha que situação que revela muita coisa. Então nós temos pelo menos aí 2 ou 3 lições. Vamos conferir agora mentalmente, né? Primeira lição, a liderança surge naturalmente em situações de crise e não depende de cargo ou de posição hierárquica. Ela é simplesmente uma escolha do indivíduo frente a uma situação de necessidade. O segundo ponto é que as pessoas naturalmente se agregam em torno de líderes que servem a causa a qual elas se sentem comprometidas. Não há esforço para fazer com que isso aconteça. E mais um ponto, muitas vezes negligenciado no dia a dia do negócio, no dia a dia da empresa, é que as conquistas são celebradas. Você vê as pessoas celebrarem cada ato, cada resultado, cada vida salva, cada pessoa auxiliada. Tudo isso é motivo de orgulho. As pessoas trabalharão com imenso engajamento, se sentirem orgulho dos resultados que conquistam. Quantas vezes nós, como líder da empresa, líder de uma equipe, nos esquecemos de celebrar as conquistas e valorizar a importância do trabalho de cada um, por mais singelo que seja. Eu sempre conto a história, né, que eu trabalhava aí numa agência, né, de jingles. A gente fazia músicas para TV, para o rádio. Isso faz muito tempo, isso aí foi em 1992, se não me engano. Faz um bom tempo já. E nessa produtora, nós tínhamos lá a nossa tia do cafezinho, a tia Eva. A tia Eva fazia o cafezinho e limpava os banheiros da empresa. Bom, veja, no organograma, ela estava, digamos assim, na parte mais inferior, digamos, né? Mais singela ali. Pô, o trabalho dela era tão somente fazer o nosso cafezinho e manter a casa limpa. Aí tinha lá a diretoria, tinha lá os gerentes de produção, gerentes disso e daquilo, coisa e tal, o pessoal da produção mesmo que fazia as músicas onde eu estava, né? E tinha a tia Eva. Só que a tia Eva sempre trabalhava feliz, por quê? Porque ela sabia, e nós fazíamos questão de comunicar, que sem aquele cafezinho a produtora não funcionava. Imagina você trabalhar, às vezes você entrava à noite adentro, né? Para entregar um jingle para um cliente, e a gente precisava daquele cafezinho quentinho. Então, celebrar a importância do trabalho de cada um. Todo mundo que está dentro de uma organização cumpre uma missão importante, tem o valor, por mais singelo que seja a sua contribuição. E é a força dessas partes é que forma a força do todo e o cumprimento da missão. Então, sobre liderança, é muito importante que a gente lembre disso também. Todas as pessoas que estão ali contribuindo de uma forma mais direta ou mais indireta, com o trabalho mais pesado, ou mais mental, ou mais físico, qualquer pessoa que está ali contribuindo no grupo tem a sua parcela de contribuição, de valor, e merece sentir-se orgulhoso do trabalho que oferece. O líder tem que saber celebrar isso também. É mais uma lição que a gente aprende dessas situações. A gente trabalhar com as pessoas que a gente sente que estão alinhadas conosco, as quais nós iremos valorizar pela contribuição que oferecem e com as quais nós iremos todos juntos celebrar as conquistas de cada dia. Porque cada dia é uma vida salva. Cada dia é um cliente atendido, no caso da empresa. Cada dia é um passo a mais na construção de um projeto, né? numa atividade. Todos os dias nós estamos fazendo alguma coisa. Então, todo dia nós podemos, de alguma forma, reconhecer o empenho de cada um. Esse é mais um fator que faz com que a liderança tenha sucesso.
Tem muitas coisas que nós poderíamos comentar sobre o que a gente pode aprender, né, sobre liderança em situações de crise. Acredito que estes pontos são alguns pontos muito imediatos, muito evidentes que a gente pode comentar, que já serve para a nossa reflexão. O quanto nós estamos entendendo que o fato de sermos ou não líderes tem a ver com a nossa escolha. O fato da gente entender que as pessoas nos seguirão se compartilharem conosco os mesmos ideais. Então, naturalmente, a nossa liderança se torna espontânea. E o ponto também a ser refletido sobre celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. Então é isso, eu quero deixar um grande abraço a todos, desejo de coração que o nosso estado aqui se reerga o mais rápido possível. Agradecemos muito a colaboração de todo o país, que tem realmente se mobilizado de uma forma bonita de ver, né? Uma forma bonita de ver, tem realmente participado dessa nossa dor aqui e ajudado da forma que pode, né? Enviando recursos. Isso realmente me tocou demais, porque há muito tempo nós não presenciávamos assim. Claro, nós passamos pela Covid agora há pouco, mas a Covid foi algo que foi mundial, né? Então não foi uma questão local. Quando é uma questão local e assim a gente vê que os outros nos estendem a mão, nós reforçamos, né, a nossa crença que no final das contas a humanidade, o bem da humanidade pode vencer. Forte abraço a todos, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.